Então, nós estamos falando sobre as perplexidades das guerras, temos falado várias coisas dentro desse tema, e nós falamos um pouquinho sobre alguns inimigos, que na realidade aponta para a inimizade contra Deus. E o primeiro, vocês vão lembrar, semana passada foi a respeito do mundo, a respeito da carne e também a respeito do diabo, que esses são inimigos terríveis que atuam fora de nós, porém também aqueles que atuam dentro de nós. E nós discorremos assim muito bem, então se você não conseguiu ouvir, assistir, você pode entrar no nosso canal pelo YouTube e lá você vai conseguir ter acesso a essas mensagens, ok? Hoje, porém, nós vamos estar falando um pouquinho como podemos vencer esses inimigos. Então nós vamos dar aqui ferramentas que podem de alguma forma cooperar para que nós possamos vencer, ou como vencer esses inimigos. Então eu já quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Tiago mesmo, no capítulo 4, versículo 6. Tiago, capítulo 4, versículo 6. É interessante nós atentarmos, porque nós estamos falando sobre, a partir das palavras de Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Se nós olharmos para a mensagem central, nós vamos ver que Tiago está falando a respeito da submissão a Deus, ok? E dentro disso, nós vamos perceber as questões das guerras, tá? Porque aponta muito para as paixões carnais. Então ele vai fazendo uma construção, ele vai trabalhando para mostrar qual deve ser o nosso posicionamento, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E nós vamos entender conforme nós formos construindo aqui, ok? Então, como podemos vencer esses três inimigos? Tiago 4,6 diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Acredito que nós vamos ler aqui vários textos, então você pode me acompanhar aí na sua casa, e vai ser muito bom e essa construção do que vamos falar aqui, ok? Então, o caminho da graça é, de alguma forma, ou o caminho, né, de uma graça maior para os que têm um coração humilde. Porque nós vamos ver que o próprio texto está falando isso, que Deus, ele abomina as pessoas soberbas, porém ele vai dar graça, e as Escrituras estão dizendo que ele vai dar uma graça maior. E é importante nós atentarmos para isso, porque ele vai falar de um tipo de gente, de um tipo de pessoa, que na realidade assume essa condição. Tal condição é um coração humilde. E é interessante porque nós temos dificuldade de lidar com essa palavra, porque alguém não tem ousadia para dizer eu sou humilde. Até porque não cabe bem nós tentarmos ostentar essa realidade. Porque eu acredito que tentar entender essa palavra no sentido de humildade, uma pessoa que consegue alcançar essa proposta, geralmente ela não vai falar que ela é humilde. Até tem uma brincadeirinha que diz que havia uma pessoa muito humilde, e aí ele recebeu uma estrela, porque ele era muito humilde. Mas no outro dia ele saiu com a estrela no pescoço e saiu para a rua. Então, naquele exato momento, ele acabou de perder a humildade. Mas a realidade é que o fato é que esse sentimento, ou essa condição, essa postura de humildade, ela parte de um olhar de Deus sobre quem realmente tem. E ser humilde não é nós fazermos uma carinha, ou tentar fazer um teatro, ou tentar encenar, não dá. Não dá, porque isso fala de um estilo de vida.
Então eu quero encorajar você a entender que ninguém consegue ser humilde por si mesmo. A humildade, ela vem justamente por causa dessa graça. E isso fala porque as Escrituras vai dizer que o amor de Deus nos constrange. Imagina, eu não mereço, mas a sua graça, essa graça maior que me alcançou, e de alguma forma, mesmo eu não merecendo, me justificou diante de Deus. Percebe que ser humilde está falando de algo muito profundo. Não é nós fazermos caras e bocas, ou tentar expressar uma falsa humildade, porque nós não conseguimos sustentar essa mensagem. E talvez essa seja uma mensagem que nós devemos considerar nesses dias. Em ser humilde, por causa não daquilo que estamos fazendo, ou por causa daquilo que temos, ou pelo que não temos, mas entender a humildade a partir daquilo que Jesus fez por nós. Então, sentimos tão constrangidos, que de alguma forma, nós vamos nos tornando humildes. Porque a humildade, ela parte justamente de um coração que consegue compreender a grandeza de Deus, ao ponto dele entender que ele não merece. Uau, isso é muito bom. Então, Deus está de alguma forma incansavelmente do nosso lado. Ele sempre nos dá graça suficiente para vencer. A palavra de Deus vai falar que não vem sobre nós tentação que não seja humana. Porém, com a tentação, Ele nos dá uma válvula de escape. Então, isso é muito importante nós atentarmos. E eu gostaria, obrigado Manu, eu gostaria de impartir com vocês um texto, quando nós falamos que Deus, de alguma forma, se torna incansavelmente do nosso lado, no sentido dessa proposta, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho. Então, amar o mundo aqui, nós já falamos semana passada, não significa amar o mundo, as coisas que tem no mundo, mas significa que Deus ama a criação, Deus ama o cosmo, Ele ama aquilo que Ele criou, e tudo o que Ele fez é bom, até a queda. Porém, por intermédio do seu Filho, Ele está restaurando todas as coisas, e isso é poderoso. Então eu quero impartir com vocês um texto das Escrituras sobre essa questão da graça, para nós vermos a importância disso. Então eu convido vocês a abrir comigo em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 15. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 15. Vamos ler, para nós compreendermos um pouquinho essa graça do caminho da graça, da qual Tiago está falando que é uma graça maior. Preste atenção, por quê? Diz assim, ó: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão, em algumas versões aqui, transgressão é pecado, e dádiva, na minha versão, é graça. Então ele vai dizer, por causa da transgressão, de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva ou a graça de Deus com a consequência da transgressão ou do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele,
muito mais aquele que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justificação, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Uau! A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Percebe? Olhando para esse texto, eu não vou entrar aqui e falar sobre justificação agora, mas é só para nós tentarmos ou atentarmos o nosso olhar para essa realidade dessa graça maior e a proposta que pode nos tornar humilde. Por isso eu vou dizer, nós podemos até falar que existem pessoas humildes, mas nós temos facilidade de falar isso a partir da aparência, porque nós somos muito superficiais. Nós temos tendência de julgar por intermédio da aparência. Só que nós não conseguimos ter um olhar mais profundo. Então, por essa realidade, nós temos também, ou nós deturpamos às vezes essa questão da humildade. Mas percebe que Deus ele consegue ir mais profundo nessa realidade. É como nós nos posicionamos diante dessa graça. Então, ter humildade é a partir disso. Porque se nós olharmos ou pensarmos no rei Davi, o que ele ostentava nos seus dias, ele era simplesmente o rei de Israel. Ora, mas nós vamos perceber que as Escrituras vai dizer que Davi era segundo o coração de Deus. Que isso implica? Que Davi tinha um posicionamento de humildade, porque não tem a ver com o que ele possuía, tem a ver com a sua posição, tem a ver com o fato dele reconhecer a grandeza de Deus. Então entenda o que eu vou dizer, ser humilde parte justamente de uma mentalidade ou de um conhecimento a partir de quem é Deus. Se você pensa ser humilde, mas não sabe e não conhece a Deus, não conhece os seus atributos, eu provavelmente correria o risco de dizer que você não é humilde. Porque a humildade parte justamente do fato de eu ter uma mentalidade de compreender o que Deus fez por mim. Então, por eu saber que esse amor que Ele derramou me constrange, então automaticamente eu passo a ter um coração quebrantado e contrito, da qual as Escrituras vai dizer que Deus não desprezará. Uau, isso é muito importante. Então, a graça de Deus não nos isenta, e nós vamos perceber, porque nós vamos falar aqui de como vencer esses inimigos, mas nós precisamos compreender, a partir do texto que lemos de Tiago 4:6, que a graça de Deus, apesar dela ser muito alta, não nos isenta de responsabilidade. Isso significa que nós precisamos assumir a responsabilidade, porque isso vai ter muita ligação, porque se essa graça, ela tem um apontamento, é um dom de Deus, tem um apontamento para a justificação, logo nós precisamos entender que nós também precisamos encontrar esse ambiente de santificação. Eu fiquei muito feliz quando eu vi aqui os nossos tangedores liberando essa canção, falando desse lugar, sabe, de santificação. Então é muito forte nós entendermos isso, e é aqui que nós vamos ter que compreender alguns deveres que também nos cabe, ok? Então nós vamos perceber isso. Então nos versículos 7 e 10, eu poderia ler aqui todo o contexto,
Mas para ganharmos tempo, porque semana passada, no domingo passado, nós lemos já, lembra do capítulo 7 até o versículo 10. Então eu não vou entrar lendo todos os versículos agora, mas vou falar ponto a ponto sobre alguns posicionamentos que nós precisamos ter para nós vencermos esses inimigos, ok? Então a graça não nos isenta da obediência. Quanto mais graça, mais obediência. Ok? Vou repetir. Quanto mais graça, mais obediência. Lembra daquela mulher que conseguiu lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugar com seus cabelos? Nós vamos ver isso em João, no capítulo 12. Mas nós vamos ver que essa atitude, essa devoção que essa mulher presta diante de Jesus, vai fazer com que as pessoas se sintam muito incomodadas. E elas acham que é até um desperdício o que aquela mulher está fazendo. E alguns até vão olhar e vão condená-la, porque vão dizer: como que pode ele permitir que uma mulher pecadora faz isso com ele? Mas Jesus vai trazer uma mensagem, e é interessante que ele vai dizer, ele vai fazer uma parábola, mas concluindo, para não entrar em detalhe, ele vai dizer que quem mais pecou, também mais amou. Percebe? Então, quando nós falamos dessa graça, então, quanto maior é o pecado, então maior é a graça. Porque aonde abundou o pecado, as Escrituras dizem que superabundou a graça, percebe? Então, imagina, quanto maior é o meu pecado, maior é a graça. Todavia, também maior vai ser a minha devoção. E esse é o lugar de humildade. Então essa mulher de João no capítulo 12, na realidade ela conseguiu alcançar esse lugar de humildade. Ela compreendeu quem era Jesus. Então agora ela respeita a obra redentora de Jesus. Tanto que Jesus vai dizer aonde falar esta mensagem, essa mulher será lembrada. Uau! Ele está falando justamente dessa realidade, dessas pessoas que conseguem entender a graça. E enquanto muitos estavam tentando proteger Jesus da morte, essa mulher de alguma forma estava ungindo ele para a morte. Uau, isso é muito poderoso. Então eu quero que nós possamos atentar, porque não é simplesmente vencer esses inimigos, mas isso fala muito do nosso comportamento, fala muito do nosso estilo de vida, de como nós vamos nos posicionar, ok? Então, a graça não vai nos isentar de responsabilidade. Então, quanto maior a graça de Deus, a graça não nos isenta da obediência. Guarde isso. Quanto maior é a graça, então maior vai ser também a nossa obediência. É assim que deve funcionar. Então, primeiro ponto que eu gostaria de falar para que nós possamos entender como superar esses três inimigos: mundo, carne e o diabo. Não vou entrar em detalhe porque você pode depois rever essa mensagem. Mas o primeiro ponto é submetendo-se ou submetendo-nos a Deus. Esse é o primeiro ponto, nós vamos ver isso no versículo 7 de Tiago. Então no capítulo 4, no versículo 7, você vai ver essa realidade. Você vai lembrar que o Senhor vai dizer, que o Tiago está dizendo, que nós devemos primeiramente o quê? Sujeitar a Deus. Esse é o primeiro passo. Por isso que é muito importante a humildade. Porque se nós não formos humildes, e humilde fala desta posição, em reconhecer quão dependente de Deus eu sou, então dificilmente, se você não compreender essa questão do coração, essa questão de se tornar humilde, você vai ter muita dificuldade de se submeter a Deus. Porque a realidade, você lembra que eu li Romanos capítulo 5? Ele vai falar, se você voltar alguns versículos acima, você vai perceber que ele vai falar do Adão. E ele vai expressar essa realidade porque Adão de alguma forma tentou ser, ou passou a ser independente de Deus. E a realidade é nós voltarmos para essa realidade e nós nos tornarmos dependentes
totalmente de Deus. Então, o primeiro passo é nós nos submetermos a Ele. E para ser sincero, às vezes a nossa vontade grita, porque isso aponta para as nossas paixões carnais. Nós estamos falando de guerras, ok? Não podemos esquecer isso. Então, essa palavra, é um termo militar que significa, ou que nós devemos, de alguma forma, estar como se num posto, ou se posicionar em um lugar. Então percebe isso, submeter-se a Deus, está falando de uma posição, é uma linguagem militar que Tiago está usando, que fala de um lugar onde nós vamos nos posicionar num lugar. Então isso é muito importante pensarmos. Então, quando um soldado quer se colocar no lugar do general, ele vai ter grandes problemas. Então, renda-se incondicionalmente, ponha todas as áreas da sua vida sobre a autoridade de Deus. O que eu quero dizer é que se você não consegue se submeter a Deus, então, na realidade, você, de alguma forma, está querendo fazer as coisas do seu jeito. Você está buscando resolver um problema que você não é capaz. Por favor, guarde isso. Esse é o maior problema da queda. É o homem tentar resolver um problema, que na realidade, às vezes, ele nem sabe o tamanho do problema. Porque na realidade ele não consegue confiar em Deus. Então ele vai tentar fazer na força do seu braço. Nós falamos um pouquinho aqui, vocês lembram de Nimrod? Ele vai construir uma torre, a qual ele vai chamar de Babel. E é interessante, porque eles estão pós-dilúvio, eles vão construir uma torre, porque como que se eles estivessem totalmente inseguros, que Deus pudesse tentar matá-los, porque eles estavam totalmente fora da proposta de Deus. Então eles se tornam totalmente independentes, isso aponta para uma rebeldia, a ponto de querer construir uma torre e alcançar o céu. E nós vamos perceber o que Deus faz. Deus simplesmente divide, fazendo com que eles não consigam compreender uns aos outros. Percebe que o fato de nós não confiarmos em Deus, isso vai implicar muito nos nossos relacionamentos. Vai fazer com que haja divisão, vai fazer com que nós não consigamos nos comunicar. E isso é terrível, porque a mensagem vai perder totalmente o seu sentido. Então eu quero chamar a sua atenção, que a proposta é nós submetermos a Deus, porque se nós não conseguimos ter um relacionamento vertical, provavelmente os nossos relacionamentos horizontais também serão afetados. Não tem outro lugar. Nós não podemos tentar tirar a nossa confiança de coisas que são passageiras. Lembra que nós falamos a respeito da guerra contra o mundo? É essa a realidade, nós tentarmos nos apegar nas coisas que nós conseguimos ver. Mas nós precisamos aprender a confiar totalmente em Deus. Em Deus. Eu poderia aqui abrir muita coisa. Porque a gente já até pode dizer, eu confio em Deus. Mas é muito superficial. É muito superficial. Então, o Senhor quer ampliar essa realidade a ponto de nós confiarmos totalmente, ok? Então, por isso, um crente rebelde não pode viver consigo e nem com os outros. E quando eu falei aqui a respeito da comunicação, isso é muito sério. Aí nós estamos tentando construir um relacionamento um com os outros, mas percebe a dificuldade que nós temos? Você sempre desconfia do outro. A gente tem muita dificuldade de confiar no outro, a gente acaba desconfiando muito. Por quê? Porque na realidade o nosso relacionamento de submissão com Deus está afetado. Percebe que essa é a proposta da graça, é justamente resgatar o homem desse mundo, dessa transgressão, e fazer com que o homem volte para Deus. Eu digo que essa é a maior missão de Jesus, é reconciliar o homem novamente a Deus. Então nós precisamos nos atentar para isso. Então Davi pecou contra Deus, adulterando, matando Urias, escondendo o seu pecado, mas quando ele se humilhou, se submeteu e confessou, encontrou paz novamente com Deus. Eu já utilizei aqui falando de Davi, mas nós precisamos atentar para essa realidade, porque Davi,
apesar de ser quem ele era, ostentar riquezas e até mesmo poder, mas ele reconhecia a grandeza de Deus. Davi era um tipo de gente que consegue se submeter a Deus, consegue entender a sua pecaminosidade, consegue render o seu coração totalmente. Então o Senhor está chamando a atenção para nós nesses dias. Nós precisamos encontrar este lugar. Lembra como uma pessoa que se posiciona, nós precisamos encontrar esse lugar. E sabe o que é interessante? Que esse lugar, qualquer pessoa que tem o desejo pode encontrar. As Escrituras vai dizer que nós podemos chegar com confiança ao trono da graça. O que nos impede de alcançar essa realidade? Nosso orgulho, nossa soberba, o fato de nós não nos conhecermos de verdade. E é óbvio que se você não se conhece, você também não vai conhecer a Deus. Então, isso é muito sério. Então, se você quer vencer as guerras, se você quer vencer esses inimigos, tanto o mundo, quanto a carne, quanto o diabo, não tem outro lugar a não ser se submetendo a Deus. Guarde isso no seu coração. Outro ponto que as Escrituras vão falar, já no mesmo versículo 7, como nós devemos sujeitar a Deus, porém ele vai dizer que nós também devemos resistir o diabo. Isso é muito importante também. Então o diabo não é para ser temido, ele é para ser resistido. Então não é para você ter medo, até porque o amor de Deus lança fora todo medo. Até porque Romanos, no capítulo 8, versículo 1, vai dizer que aqueles que estão em Cristo já não há mais condenação. Então, você não precisa ter medo, mas você precisa resistir o diabo. Esse é um ponto muito importante. Então, somente quem se submete a Deus pode resistir ao diabo. Eu falei semana passada e vou repetir. Jesus venceu o diabo. Quando ele foi conduzido pelo Espírito, porém tentado pelo diabo no deserto, você vai ver que por 3 vezes, Satanás intentou contra Jesus. Porém, ele venceu o diabo. Qual foi a proposta de Jesus? Porque ele se submetia ao Pai. Nós vamos ver pela sua própria palavra. Ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava totalmente entregue a essa realidade. Então, se nós compreendermos isso, nós vamos começar a vencer. Isso não fala da nossa capacidade, isso fala da nossa submissão. Em reconhecer quem é Deus. Por isso, se você tentar fazer na força do braço, pensando que você vai conseguir, eu vou dizer para você, você não vai. Não vai. Não vai. Somente quem submete a Deus pode resistir. A Bíblia nos ensina a não dar lugar ao diabo. Nós podemos ver isso, vamos até ler em Efésios, capítulo 4, versículo 27. Eu vou ler com vocês, aproveitando aqui o ensejo. Efésios, capítulo 4, versículo 27. Olha o que diz. Diz assim, e não deem lugar ao diabo. Na realidade, ele vai falar apenas isso, o versículo. E não deem lugar ao diabo. E aí, só para complementar a leitura, ele vai dizer, o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Mas o foco é o que as Escrituras estão dizendo, e não deem lugar ao diabo. Percebe? Nós temos tendência de culpar o diabo em tudo. Mas, na realidade, nós somos os culpados. Porque nós damos lugar para o inimigo de Deus
a acessar essas realidades da nossa vida. Então não é só repreender o diabo, é nós nos posicionarmos. Às vezes as pessoas querem ser libertas de alguns lixos. E aí o problema é que eles vão e só colocam um veneno, até mata, mas depois prolifera e aumenta. Na realidade, nós precisamos aprender a remover os lixos. E isso aponta justamente para a santificação. Isso fala de um processo. Então você precisa aprender a limpar a casa. Porque às vezes nós ficamos aguardando só de Deus. Mas nós temos que entender que Ele já fez a obra. A obra de Deus é completa, ok? Nós precisamos entender agora que existem deveres que nós precisamos assumir. Então, primeiro passo, nós devemos submeter a Deus. Mas também precisamos resistir ao diabo. Na tentação de Jesus, você vai ver, Jesus resistiu o diabo. E Ele fez isso como? Usando a palavra. E não é simplesmente a palavra, Ele usou a palavra em verdade. Ele encarnou a mensagem. Para falar a verdade, Jesus é o próprio verbo que se fez carne, isso é, Ele encarnou uma mensagem. Então nós precisamos entender isso, senão nós não vamos conseguir resistir ao diabo. E pode ter certeza, não é só pronunciar alguns textos bíblicos, porque isso o diabo também sabe. Mas é você fazer valer a pena o que você está lendo e recebendo da parte de Deus. Então você vai tornar essa mensagem. Então, a palavra de Deus fala que nada pode contra a verdade, a não ser a própria verdade. Então, viva de verdade. Então, você vai começar a resistir o diabo. E a Bíblia mesmo está dizendo isso. Outro ponto importante é, mantendo-nos perto de Deus. Percebe que não é apenas se submeter, não é apenas só resistir o diabo, mas nós precisamos também nos manter perto de Deus. Nos aproximar dessa realidade, acessar esta realidade. Quanto mais perto de Deus ficamos, mais parecido com Jesus nós vamos nos tornando, porque comunhão com Deus é uma pista de mão dupla. Guarde isso. Quando nos chegamos a Deus, Ele se achega a nós. Não podemos ter comunhão com Deus e com o pecado ao mesmo tempo. Nós vamos ver isso no versículo 8 de Tiago 4. Então, comunhão com Deus implica em purificação. Você vai ver que Tiago vai dizer isso, que nós devemos lavar as nossas mãos. Ele vai dizer, lave as mãos, pecadores. Purifique os seus corações. Ele vai pedir para que nós troquemos as nossas risadas por choro. Qual é o apontamento que esse texto tem? Ele está falando de um nível de arrependimento. Então, como eu me aproximo de Deus, me arrependendo, percebe que nós estamos fazendo uma construção de submeter a Deus, de resistir o diabo, porém também agora nós precisamos alcançar esse lugar, o trono da graça em humildade, para que nós possamos de alguma forma compreender como podemos nos manter próximos de Deus. Por isso que um coração soberbo, a palavra está dizendo que Deus vai desprezar. Porque uma pessoa soberba, dificilmente ela vai conseguir se conectar com essa realidade de Deus. Primeiro, uma pessoa soberba não conhece a Deus. Os orgulhosos não conhecem a Deus. Até porque o próprio Deus não se permite se revelar para esse tipo de gente. Meu Deus, isso é sério. Outro ponto importante, humilhando-nos diante de Deus. Esse é um outro ponto importante. Nós devemos nos humilhar diante de Deus. Como nos humilhar? Se nós não reconhecemos que somos pecadores. Porque o fato de você ser um cristão, você se sente uma boa gente. E às vezes até as pessoas conseguem ver você uma pessoa legal. Mas a minha pergunta é, como Deus está vendo você? Essa é uma pergunta que você deve fazer, muito séria.
Nós vamos ver isso nos versículos 9 e 10. Então nós temos a tendência de tratar o nosso pecado de forma muito leve e condescendente, porque nós temos dificuldade, de ter esse olhar, às vezes, para nós mesmos. Então Tiago exorta-nos a enfrentar seriamente o nosso pecado. A porta da exaltação é a humilhação diante de Deus. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Eu quero ler com vocês agora Salmos, capítulo 51. Porque nós falamos um pouquinho aqui a respeito de Davi, então eu quero ler esse texto com vocês. Salmos, capítulo 51, se você quiser abrir aí, quiser anotar, depois você lê. Diz assim, Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus, olha isso, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Isso é muito forte. É o que nós estamos falando praticamente todo o tempo aqui. Olha o que, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e ele vai iniciar justamente com isso, se humilhar. E aí ele vai continuar de forma poderosa dizendo, orar, buscar a minha face, olha agora, converter dos seus maus caminhos. Então ele vai dizer, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. E ele vai concluir dizendo, e sararei a sua terra. Cara, isso é muito poderoso nós atentarmos e ver essa graça de Deus totalmente disponível para nós. Deus olha para o homem que é humilde de coração e treme diante da palavra de Deus, percebe? Deus, de alguma forma, ele quer olhar para o homem que tem esse coração humilde, mas que ao mesmo tempo essa pessoa vai tremer diante da sua palavra. Sabe uma das coisas que as pessoas perderam nesses dias? Temor. E nós já falamos, e eu vou repetir, que o princípio da sabedoria é o temor. Então percebe, nós não conseguimos conhecer Deus. Aí nós frequentamos uma igreja, falamos que somos cristãos, mas não tem mudança nenhuma no nosso caráter. Porque nós temos dificuldade de submeter a Deus, nós temos dificuldade de resistir ao diabo, nós temos dificuldade de se aproximar diante de Deus. Por que que nós temos dificuldade com essas realidades? É só você voltar e olhar para o homem, olhar para Adão. Foi justamente o que aconteceu na queda. Primeira coisa que Adão fez depois que ele comeu o fruto, se escondeu de Deus. E ainda não se deu por contente. Um problemaço para resolver, se esconde de Deus e o que ele faz na força do seu braço? Constrói a sua própria roupa, tentando esconder a sua vergonha. Eu estou falando isso porque o texto todo, apesar de ser as guerras internas, que isso aponta justamente para nós, percebe que está falando de nós aprendermos a ser submissos a Deus. Isso aponta muito para a nossa fé, isso aponta muito para a nossa confiança, fala desta posição, fala deste lugar. E ao mesmo tempo nós precisamos atentar para essa realidade, nós precisamos tremer diante da palavra. E eu quero ler com vocês Isaías capítulo 66, versículo 2. Quero ler bastante textos aqui, são textos bem pequenos. Meu Deus do céu, está apagando tudo aqui. Acho que eu acabei pagando aqui, você acredita? Ah não, pulou só. Coloquei a Bíblia aqui em cima, acabou pulando. Vamos ver Isaías, capítulo 66. Eu quero chamar sua atenção, porque parece que a palavra, a mensagem hoje, ela parece um pouco repetitiva, mas é muito importante nós atentarmos, porque são pontos que Tiago está tratando,
Mas nós vamos perceber que isso fala muito de como nós devemos nos comportar. Isso está falando de deveres, ok? É nosso dever olhar para essa realidade, de nos submeter, de nos aproximar diante de Deus, termos confiança de quem é Deus, por isso é necessário nós conhecermos a Deus. E olha o que Isaías vai dizer em relação a nós termos um coração humilde e tremermos diante da palavra dele. Isaías 66, 2 diz assim: não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas, e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Uau! Sabe, o Senhor está falando que Ele vai estimar este tipo de gente, que tem um coração contrito, um coração quebrantado, porém que ouve a sua palavra e treme. Sabe, queridos, nós precisamos entrar nessa realidade de quando estamos ouvindo a palavra, não é ai que palavra maravilhosa, hoje a palavra falou no meu coração. Não tem a ver de você sentir, você precisa ter responsabilidade. Responsabilidade com a palavra de Deus, e essa é a nossa proposta, não é fazer com que a gente venha aqui com uma mensagem que vai agradar você, mas uma mensagem que venha confrontar, para que você verdadeiramente possa vencer, percebe? Eu estou falando para você de guerras internas, estou falando para você de guerras que vêm contra nós, de inimigos que se levantam contra Deus, contra a verdade de Deus, e ele aponta, Tiago, que é o mundo, ele aponta que é a nossa própria carne, que eu já falei, expliquei o que é isso, que fala dos nossos desejos, das nossas vontades, e depois ele está falando sobre o diabo, sobre a sua tentação, para fazer nós deslocarmos da verdade para a mentira, que foi realmente o que ele fez com Eva. Então, todas essas realidades têm um apontamento. Se nós não permitirmos que a palavra de Deus estremeça o nosso coração, queime o nosso coração, então nós vamos viver uma vida sem propósito. Sem propósito. Então quero chamar a sua atenção para isso. Quando estamos em paz com Deus, temos paz uns com os outros, uma fonte de paz começa a jorrar dentro do nosso interior. Uau! As escrituras em Romanos 5:1 diz: agora que fomos aceitos, isso é, justificados por Deus pela nossa fé, nele temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, eu encorajo você a ler Romanos capítulo 5, versículo 1. O texto eu já mencionei aqui, eu quero repetir. Agora que fomos aceitos, isso é, justificados por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso. E nós possamos ter paz com Deus. Isso tem um apontamento para a reconciliação. Então, se você quer vencer estes inimigos, você precisa aprender a se posicionar, se submetendo a Deus, se aproximando diante dele, resistindo o diabo, confiando plenamente naquilo que Deus está fazendo, ainda que isso talvez implique um pouquinho contra a sua própria vontade. Confie em Deus. Ele sempre sabe o melhor para nós. Sempre. Então eu acredito que o Senhor está nos convocando para esta realidade, para nós aprendermos a vencer esses inimigos. Não existe outro lugar que você vá conseguir fazer isso. Não existe, por favor. Então nós estamos dando algumas ferramentas, simplesmente para preparar o corpo de Cristo, para esses dias. Então nós precisamos assumir essa realidade. Então não basta você só falar que confia em Deus. Você precisa dar testemunho de que você verdadeiramente confia em Deus. Então, isso é, não somos mais inimigos de Deus.
Agora nós somos amigos de Deus. Foi muito o que falamos semana passada. O que eu quero dizer que a inimizade que nos separava de Deus, Jesus agora, Ele pegou a cédula que nos era contrária e cravou na cruz. E por intermédio do Espírito, Ele agora nos convence do pecado. E por compreender essa grandeza da graça de Deus, e não estou falando de uma graça barata, porque na realidade eu já disse e vou repetir, a graça também implica deveres. E nós não podemos esquecer que para se tornar um discípulo de Jesus, então o primeiro passo também é nós, primeiramente, negar a nós mesmos. Isso também aponta para quê? Para as paixões carnais, isso é, negarmos as nossas vontades. Mas também, dentro dessa questão do discipulado, nós precisamos tomar a cruz. Então, é graça, mas tem cruz. O problema é que existe um tipo de mensagem que as pessoas estão pregando hoje, que eles falam de uma graça, mas ausentam a cruz. E isso Paulo vai chamar de outro evangelho. Então eu chamo a sua atenção para essa realidade e eu quero tentar finalizar aqui com uma leitura. E eu já estou quase terminando. Hoje nós estamos sendo bem breves. Nós vamos ler agora Romanos capítulo 5. Versículo 10 e 11. Diz assim, ó. Romanos capítulo 5, 10 e 11. Quero tentar finalizar aqui, ok? Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Isso é, deixamos de ser inimigos de Deus para tornarmos seu amigo, ok? Isso é muito importante. Então, eu quero chamar a sua atenção como nós podemos vencer esses inimigos, porque percebe, esses inimigos, eles vão de alguma forma contra a vontade de Deus. E se você ainda está aqui cedendo para o mundo, cedendo para a carne, cedendo para o diabo, você não está conseguindo conhecer a Deus, se aproximar dele. Oséias vai dizer que nós devemos seguir, mas também prosseguir em conhecer a Deus. Então essa é uma realidade, então nós chamamos você para esse momento, porque isso vai elevar agora um nível maior da graça de Deus, mas isso não implica que nós não teremos trabalho, porque eu percebo que essa realidade, Deus tem feito a sua obra, e nós não podemos esquecer que a obra de Deus é completa, porém, nós precisamos entender que existem os nossos deveres, então nós precisamos submeter a Deus, nós precisamos resistir ao diabo, nós precisamos se aproximar de Deus com a nossa devoção, nós precisamos confiar nessa graça totalmente, e não se esquecer que precisamos ter um coração contrito e um coração quebrantado. Esse tipo de gente, as Escrituras vai dizer que Deus não desprezará. E esse tipo de gente vai tremer diante da sua palavra. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Eu poderia talvez aprofundar mais, ler alguns outros textos que eu tinha separado, mas eu quero hoje fazer você pensar. Se você de verdade conhece a Deus. Porque se você desejá-lo, se você buscar em conhecê-lo cada vez mais, você pode ter a certeza, você vai passar a ter esse coração humilde. E eu quero que você guarde bem,
sobre o que falamos sobre a humildade. A humildade não tem a ver em você fazer uma carinha bonitinha. A humildade tem a ver com esse posicionamento de reconhecer o que Deus fez por nós. Então você vai conseguir encontrar esse temor. Então, quando você ouvir as Escrituras, quando você ouvir a palavra de Deus, o seu coração vai aquecer a tal ponto que você vai começar a vencer, percebe? Não pela sua própria força, mas por causa desse lugar que você encontrou em Deus, por causa desse lugar que você está se submetendo agora em obediência. Então, conforme você vai obedecendo, a graça vai ampliando e a sua obediência vai se tornando maior. Por quê? De glória em glória até ser dia perfeito. Então, quanto mais nós vamos nos aproximando, mais os nossos rostos vão brilhando. Sabe aquele contato que Moisés tinha com o Senhor no monte? E quando ele descia, o seu rosto brilhava. Isso traz um apontamento de alguém que está voltando para o lugar original, da qual nós nunca deveríamos ter saído. Isso está apontando para um lugar onde nós vamos voltar a ter a imagem e semelhança de Deus. E ser amigo de Deus é parecer com Ele, ser como Ele, tornar como Ele. Então eu quero encorajar você a ter esse olhar, e se você puder, depois você leia as Escrituras, em Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 7 até o versículo 11, desfruta daquilo que você está recebendo, que você está ouvindo, e mergulhe nas Escrituras, para que você possa encontrar esse lugar de submissão, você aprender a se submeter totalmente a Deus. Então com certeza você vai conseguir vencer as guerras. E o único lugar para você conseguir isso é a cruz. Crucifique agora toda a sua vontade. E então você vai ver Cristo ressurgindo. E nós então teremos a experiência do poder da ressurreição. Eu encorajo você a isso, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Um abraço, que você possa ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém?